Olá, amigos e irmãos, graça e paz do Senhor sobre a vida de cada um de vocês. Passando aqui nesta tarde de domingo, uma tarde gostosa em Ribeirão Preto, 29 graus neste exato momento, é o máximo que vai chegar, né? E agora começa a queda novamente. Nós estamos com uma mínima hoje pela manhã de 19, então a amplitude térmica aí de 10 graus, a diferença entre a máxima e a mínima, né? Então, domingo 27 de abril de 2025, esse domingo nubloso, que às vezes muito sol, a possibilidade de chuva 0% segundo a meteorologia, a umidade relativa do ar está em 55% e muito provavelmente não vai cair mais do que isso, e daqui para frente ela vai subir um pouquinho mais, porque a temperatura deve cair e a umidade consequentemente vai subir também, tá bom? Então, passando daqui, falar que é o outono brasileiro, né? O outono brasileiro dando as suas caras e mostrando para que veio. Parece que já está mais frio do que o ano passado, né? Houve uma queda aí de temperatura em quase todo o tempo no período, né? Então a máxima hoje vai ser de 29 graus, que é essa que nós estamos vivendo agora, mas amanhã parece-me que vai repetir o clima de hoje. Então continue crendo aí, continue mostrando a sua fé, porque aquele calorão não estava dando não, né? 29 graus neste exato momento, aqui no norte do estado de São Paulo, região sudeste do Brasil, Ribeirão Preto. Você agora está sendo convidado a pensar comigo em algumas situações que andam acontecendo por aí, e muitas pessoas estão negligenciando algumas coisas. 3 coisas a gente tem batido forte aqui, tá? Porque as outras eu acho que já cansou, né? Já deu, né? Tem algumas que a gente nem fala mais, que é a respeito de jogar entulhos em terrenos baldios, em jogar resto de imóveis em terrenos baldios, em lugares que não era para descarte dessas coisas e você resolve descartar, né? Não adianta falar então? Então vamos falar de escorpião, de mosquito da dengue, que o mosquito da dengue, o rajadinho, que se chama Aedes aegypti, pode te picar e pode te levar à morte. O material que você joga lá no terreno baldio, ou na beira do rio, debaixo da linha de energia, pode ser que não te leve à morte, mas causa uma impressão ruim, né? Um clima assim de coisa descuidada, e não é a prefeitura que jogou. Às vezes as pessoas ficam reclamando, a prefeitura não limpa. Não, o lugar mais limpo que existe não é o lugar que mais se limpa, é o lugar que menos se suja. Isso é fato. Então, mosquito da dengue, mosquito Aedes aegypti, ele transmite a dengue, a zika e a chikungunya. A dengue, se for hemorrágica, ela pode te matar. Outra coisa, escorpiões gostam de lugar sujo, onde tem acúmulo de sujeira. Resto de construção civil, resto de tijolo, telha, madeira, ferro, aquelas latas velhas, aqueles trem velho, aquilo que está ali como os vasos sanitários, aquilo que anteriormente chamava-se bidê, né? E hoje está, parece que em desuso, mas às vezes a pessoa fica guardando, porque eu queria uma banheira velha, tudo cai nos pedaços, a pessoa quer guardar. A hora que ela fizer um banheiro bonito, tudo azulejadinho, você acha que ele vai colocar um troço que ficou na chuva e no sol durante 5, 10 anos? Por favor, né? Acaba com esse negócio aí. Pelo menos você não corre risco de nem ter escorpião, nem mosquito Aedes aegypti dentro da sua casa. Sempre assim, tá? Outra coisa é fazer exercício entre 10 e 16 horas. Nesse momento, o sol está bem forte. Está forte o sol. Por quê? Não tem nebulosidade, não tem nuvem nenhuma no céu e o sol está irradiando diretamente na Terra. Então isso pode causar uma insolação em você, tá? Pode causar também uma desidratação. Qualquer uma dessas duas, se for do termo grave, você vai ter que passar por uma unidade de saúde. E aí pronto, aí começa a reclamação. Que não atendem, que não fazem direito ao serviço, que não sei o quê, mas estão sobrecarregados por N motivos. Dengue, escorpião, Covid, problemas respiratórios, pulmonares, porque tem gente que resolve, que teima em pôr fogo naquilo que
aqueles que são totalmente desatentos, para não dizer gente que, deixa pra lá, coloca aí sofá velho, cama velha, guarda-roupa, o resto de situação de armário que não presta mais, coloca na rua, coloca lá no terreno. E aí ninguém passa para pegar, a prefeitura demora a vir. O que acontece? O sujeito vai lá e põe fogo. Ele se vê no direito de ser um incendiário. E aí o clima já está numa situação complicada. Aqueles que têm problema respiratório, consequentemente, vão sofrer, né? Então fica aqui o recado. Não faça exercício ao ar livre entre 10 e 16 horas. Não vai te ajudar em nada. Não jogue coisas debaixo do linhão em terrenos baldios. Só vai criar mais problemas, animais peçonhentos, né? Ratos, baratas, escorpiões, cobras e por aí vai. E cuide da sua casa, cuide aí do seu ambiente. Quem sabe você agindo assim, as outras pessoas vão ver que você está fazendo isso e que elas precisam seguir o exemplo. Não precisa falar nada com ninguém. Faça a sua parte, tá bom? Feito? Se for da prefeitura, você reclama lá no 156. Aqui em Ribeirão Preto o número é 156. Liga no 156 e reclama. Dá o endereço certinho que eles passam para poder ver o que é que está acontecendo. A outra situação que nós precisamos falar é que existem pessoas que vivem reclamando que parece que não são prósperas. E a prosperidade dela normalmente está vinculada a uma situação que se chama dinheiro. Mas a multiplicação para aqueles que estão atrás disso daí passa por uma situação de doar. No reino, e eu estou cansado de falar isso aqui, né? No reino é diferente. Quem abre mão, quem investe em pessoas, tem mais. É estranho, né? É uma coisa que... Não, quem doa mais, tem muito mais. No momento da doação ele tem satisfação maior, porque a Bíblia diz que melhor coisa é dar do que receber. Mas existe uma outra situação. Não é só satisfação em poder ajudar um próximo ou uma próxima. Não é isso. Veja o que é que a Bíblia está falando em Provérbios 11, 25. Veja aqui, ó. Porque o generoso sempre, quanto? Sempre, quando? Sempre terá mais para oferecer. O generoso sempre terá mais para oferecer. Aí vem e fala assim, ó, quem abençoa os outros será abençoado. Provérbios 11, 25. Porque o generoso sempre terá mais para oferecer. Oferecer. Quem abençoa os outros será abençoado. Provérbios 11 e 25. Qual é a tônica dessa história toda hoje? Então, a multiplicação de recursos passa necessariamente pela generosidade. Porque aquele que é generoso sempre terá mais para oferecer. É isso que a Bíblia está falando. Então, se você tem um pouco e não abre para a generosidade, para acolher outras pessoas, para favorecer pessoas que estão em dificuldades, e muitas vezes elas estão em dificuldade somente para que nós nos manifestemos na vida delas, para que nós possamos provar aquilo que nós falamos. É isso. Então presta atenção. Deus multiplica aquilo que lhe entregamos com disposição e alegria. Simples assim. Deus multiplica aquilo que nós lhe entregamos com disposição e alegria. Aquele negócio de ajudar, para ajudar, mas não queria. Tem gente que faz até uma carinha assim. Ai, que dificuldade, meu Deus. Deus não responde reclamação, Deus responde fé. Se você está entregando com generosidade, consequentemente haverá multiplicação, porque Deus multiplica aquilo que é investido no reino com disposição e alegria, não com reclamação e tristeza, não.
com disposição e alegria. Presta atenção numa coisa aqui que eu ouvi esses dias. Tinha uma igreja, ela existe aí, que tinha poucos recursos financeiros, sempre estava tendo problema, sempre problema. Na primeira troca de pastores, trocou o pastor, veio um novo pastor, e o novo pastor falou assim, vamos investir em missões. Os diáconos, os presbíteros, os cooperadores, a junta diaconal, aquele pessoal da diretoria se levantou contra o pastor e falou assim, tá doido, nós não temos aí para nós, vamos ajudar missionário, vamos fazer com os outros, não sei o que, não sei o que lá. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos fazer por 3 meses. Se Deus não mudar essa história, a gente volta a ser do jeito que está. Imediatamente, presta atenção, não foi depois de 3 meses, depois de 2 meses, imediatamente, aquela igreja passou a testemunhar uma multiplicação exponencial dos recursos, das ofertas, do engajamento das pessoas para poder fazer missões. E quando ele começou a passar aquilo que estava acontecendo, onde estava sendo empregado o dinheiro, as ofertas, houve maior engajamento ainda. E aquela igreja cresceu, porque Deus estava no negócio. Deus ama missões. E quando o cara quando o pastor resolveu abrir a oportunidade para fazer missões, Deus abençoou a igreja local. Então a primeira coisa é que Deus multiplica os recursos. Ele multiplica. Mesmo que você tenha pouco, faz com um pouquinho mesmo. Você vai ver que, quando eu tiver bastante, não vai fazer. Faça com pouco. Multiplicação espiritual. Então existem multiplicações no reino. A multiplicação de recursos, a multiplicação espiritual. E o versículo que eu vou falar agora foi Jesus que falou. Ele falou assim, então Jesus disse, sigam-me e eu farei de vocês pescadores de gente. Sabe o que ele estava falando? O mundo espiritual vai ser afetado pela vida de vocês. Vocês não vão mais pegar só peixe, não. Vocês não vão ficar só jogando rede aí, jogando anzol, não. Vocês vão pescar gente. Vem comigo que eu vou mostrar para vocês como é que é isso. Mateus no capítulo 4, versículo 19. O Evangelho de Jesus Cristo, segundo descreveu Mateus, capítulo 4, versículo 19. Nosso papel como discípulos de Jesus é levar o Evangelho aos outros. É fazer isso que eu estou fazendo. Multiplicando e fazer a multiplicação do impacto de Cristo na vida dessas pessoas. Simples assim. Pessoas que vão ouvir a palavra e têm realmente interesse em saber ou querer aceitar a Jesus Cristo como o único suficiente Salvador da sua vida. É para isso. Multiplicar recursos, multiplicar o mundo espiritual e as pessoas afetadas e sempre pensando que desde um pequenininho grupo aparece um grupo que cresce exponencialmente alcançando vidas. Pode ser a igreja menorzinha que acontecer. A mais pobrezinha, ela impacta o lugar onde ela está. E também tem esse negócio, a multiplicação na comunidade. Presta atenção. Olha o que está escrito em Mateus no capítulo 18, verso 20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou com eles. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estou com eles. Mateus capítulo 18, versículo 20. Essa unidade, essa comunhão entre as pessoas, entre os crentes, são assim um terreno muito fértil para mostrar a multiplicação. Não multiplicação somente de recursos, de espiritualidade, mas a multiplicação de melhoras na comunidade, porque Deus vai se fazer presente naquele lugar e vai mudar a história daquilo ali. Quer ver uma coisa? Quando um grupo de oração começa a orar pelos seus membros, pela sua rua, pelas pessoas do seu bairro, da sua cidade, em pouco tempo, muito pouco tempo,
ela impacta toda essa cidade. Basta que se voltem para a oração. A multiplicação para o reino passa pela oração, pela generosidade, pela disponibilidade, e este é o segredo de muitos que crescem e multiplicam muito, muito mais do que os outros. Tem gente preocupada, mas como é que consegue? Como é que cresce? Como é que pode essa pessoa passando nesta situação? Toda hora tem alguém gritando, por que aquela igreja cresce? Vai lá saber. Gente que ora, gente que busca a presença do Senhor, gente que está alicerçado na palavra, gente que tem generosidade, gente que está bico calado. Fecha o seu bico, irmão. Para de falar dos outros, sabe? Aí você fala assim, gente, esse é o segredo, o ser generoso sempre terá mais para oferecer. Aquele que segura, aquele que retém e não abençoa os outros, não será abençoado. Sabe quando a Bíblia, eu sempre gosto de falar isso, porque toda vez que a Bíblia fala, dá uma afirmação, ela dá uma afirmação contrária também, sabe? E aí eu colocaria aqui, porque o ganancioso nunca terá mais para oferecer. Quem é ganancioso nos seus recursos para com os outros, nunca será abençoado. É o que o provérbio está falando do lado negativo. Entendeu? Dá para entender o que é que eu estou falando? Então, é isso. É isso aí. Se você entendeu isso daí, para mim, já está bom demais. Eu tenho uma relação de pessoas para quem ou por quem eu oro, e hoje nós vamos fazer com 25, tá? E essa relação está aí. Se você já tem a sua, se você entrou agora no grupo, saiba que aqui nós só falamos de Bíblia e Jesus Cristo, que é o único caminho para a salvação, para a eternidade, para morar no céu. Você precisa passar por Jesus Cristo. Só isso. Nós só falamos isso. É o tempo todo falando disso. Tá bom? Então, se você está entrando aí agora, seja bem-vindo. Você é muito bem-vindo aqui. Nós amamos a sua vida, por isso estamos aqui. Nós amamos pessoas, por isso estamos aqui. Nós queremos que você seja impactado pelo Evangelho de Jesus Cristo. Por isso nós estamos aqui. Tá bom? Sem nenhum tipo de placa, sem nenhum tipo de divulgação de qualquer que seja a denominação. Não é. Nós queremos que você aceite a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida. Tenha consciência de que sem Ele você não vai entrar no céu. E a partir desse momento que você ter essa consciência, nós já ficamos muito felizes em você estar aqui. Tá bom? Isso, muito bem. Então, eu vou orar. E vocês sabem que eu faço algumas orações que não estão aí, mas que também são pertinentes, tá certo? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, teu filho amado, eu oro nesse momento por todos aqueles que estão vivendo um luto, aqueles que perderam um familiar, um amigo, um parente, aqueles que estão nesse momento entristecidos porque essa pessoa está fazendo falta, não somente no mundo material, mas no mundo físico, no mundo espiritual. Nós oramos para que o Senhor, através do teu Espírito Santo, traga sobre a vida delas o refrigério, o acalento necessário, o consolo necessário. Eu oro por aquelas pessoas que estão aceitando a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador das suas vidas. Aqueles que estão retornando para o caminho, que o Senhor abençoe e guarde a cada uma delas também. Aceite-as como filhos e filhas queridos que são, perdoando os seus pecados, escrevendo o nome no livro da vida, livrando dos ataques do inimigo. Nós repreendemos na vida dessas pessoas toda a ação do inimigo na vida delas e declaramos que elas são propriedade exclusivas do Senhor a partir desse momento e que o Senhor é quem vai cuidar de todos os seus passos durante toda a sua caminhada aqui na terra. Eu oro pela Dona Maria José e pelo Emerson, pela Irmã Maria Dourado e a família, pela Isabela, pelo Miguel e a família. Eu oro pelo Fabiano, pela sua família. Oro também pelos seus empreendimentos, pelo seu tio. Eu oro pela Dona Néia, o seu Fernando. Oro pela avó Hilda, pela avó Luzinete, pela avó Tereza e a família. Pelo Eduardo de Piracicaba, que já está em recuperado, né? E que está no processo, aprendendo a ser um servo do Senhor. Nós cremos
que a vida dele vai ser impactada por essa mudança que o Senhor causou na vida dele. Eu oro pela Vaneusa, pela sua filha Sandra, pelos netos, Pedro e Vitor, que são filhos da Sandra. Abençoa essa família e declaro que sobre a vida dessas pessoas, só o Espírito Santo pode estar agindo. E repreendemos toda a ação do inimigo na vida desta família. Oramos pela Selminha, pelo Geninho e pela Viviane. Oramos pelos idosos que estão nos asilos, casas de repouso, creches de idosos, por aqueles que trabalham nessas instituições. Nós abençoamos a vida de todos eles. Abençoamos a vida das crianças, jovens, adolescentes, adultos que estão nesse momento descansando para retornar ao banco escolar amanhã, se o Senhor assim permitir e se o Senhor não voltar. Nós estamos aguardando a volta de Jesus a qualquer momento e por isso, meu Pai, nós te pedimos em nome de Jesus, coloque pessoas no nosso caminho para que possamos impactar a vida de cada uma delas e fazer povoado o céu e deixando o inferno cada vez mais deserto. Nós oramos pelos doentes que estão hospitalizados ou não, aqueles que estão em recuperação nas suas casas, aqueles que estão aguardando uma vaga num ambiente hospitalar para passar por um procedimento, por uma intervenção cirúrgica. Que o Senhor dê graça a cada um deles. E eu oro também por aqueles que estão em drogadição, alcoolismo, situação de rua, opressão, depressão, possessão, angústia, tristeza, tribulação. Que o Senhor repreenda em nome de Jesus através da nossa boca, através da nossa fala, que sejam repreendidos em nome de Jesus todo espírito maligno, todo espírito contrário, todo espírito de oposição ao Evangelho de Jesus Cristo na vida dessas pessoas, que toda opressão, depressão, possessão seja repreendida em nome de Jesus. Nós declaramos isso no mundo espiritual e o mundo espiritual precisa nos ouvir, que nós estamos declarando em nome de Jesus a propriedade exclusiva de todos esses homens e mulheres que estão passando por essas situações que nós citamos aqui nesse momento. Drogadição, alcoolismo, situação de rua, opressão, depressão, possessão, angústia, tribulação, saiam em nome de Jesus. Nós te repreendemos em nome de Jesus. Empregadores, empregados e desempregados, que sejam todos abençoados. Que no seu momento de trabalho, que no seu momento de exercer a sua função, estejam em conformidade com a palavra de Deus, fazendo o seu melhor e trabalhando para que esse país possa ter homens e mulheres de bem, famílias supridas através dos empreendimentos, através de todos aqueles que estão nesse momento empolgados em fazer algo melhor por essa nação. Oramos agradecidos e pedindo perdão dos nossos pecados. É a minha oração, é a nossa oração, em nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante seu rosto, te dê a paz. Um grande abraço, Deus abençoe. Fique em paz, fique com Deus e até amanhã, se o Senhor assim permitir. Deus abençoe. Não voltaremos hoje à noite, tá? Amanhã cedo, se Deus quiser, tá bom? Deus abençoe. Uma grande semana para todos vocês. Um final de domingo abençoado. Que tenha muitas e grandes boas realizações e muitas notícias boas também, tá bom? Deus abençoe. Fique em paz. Fique com Deus.